Bom dia, alunos da segunda série. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de filosofia, mais um momento de reflexão filosófica. Pois bem, o nosso objetivo, e deixa eu dar uma fechadinha nessa câmera, o nosso objetivo é conhecer os principais eixos da filosofia de Platão, com a passagem dos pré-socráticos para o período sistemático da filosofia. Também, o nosso objetivo hoje é trabalharmos as questões que vocês responderam e postaram no GPA, também copiaram para o caderninho lindo de vocês. A nossa proposta é trabalharmos os principais eixos da filosofia de Platão, como uma retomada do conteúdo, fazendo também uma revisão daquilo que nós já estudamos e corrigirmos a nossa atividade, comentarmos a atividade que vocês fizeram, que vocês produziram. Então vamos lá. A nossa avaliação, ela se dará na observação da participação do aluno durante a aula, através dos comentários e questionamentos orais realizados, tanto pelo professor quanto entre os alunos. É importante esta interação. Obviamente que os comentários, os questionamentos devem sim estarem ligados ao nosso conteúdo proposto, que em específico temos Platão, a teoria do conhecimento e o dogmatismo. Vamos à frente. Pois bem, quando nós pensamos na teoria do conhecimento, a pergunta a se fazer é a seguinte. Deixa eu voltar aqui. Existe uma possibilidade do conhecimento? Será que o sujeito aprende efetivamente o objeto? Será que o conhecimento ele é possível? Essa é a nossa reflexão, uma reflexão também voltada para uma revisão e uma correção da atividade que nós temos para hoje. Vamos lá. Pensando o dogmatismo, e antes de entrarmos propriamente na temática, vamos relembrar aqui que nós começamos a nossa investigação com relação à teoria do conhecimento fazendo justamente esta pergunta. O conhecimento ele é possível? É possível se alcançar o conhecimento? Pensando assim e pensando em responder essa questão, nós nos deparamos com uma situação interessante, que são os céticos e o pensamento cético. O ceticismo ele vai dizer o quê? Que não é possível chegarmos a um conhecimento absoluto, justamente pela falta de uma verdade absoluta. E o cético ele vai responder a isso dizendo o seguinte: cada verdade ela está ligada àquele que a anuncia. O que ele quer dizer é que cada um carrega uma espécie de verdade para si e que essa verdade acaba não sendo uma verdade única e absoluta. Não tendo condições de chegarmos a uma verdade, a uma única e absoluta verdade, o conhecimento, então, ele acaba sendo impossibilitado. Veja, nós estamos refletindo e revendo o conceito cético. Na aula de hoje, nós vamos rever o conceito dogmático ou o dogmatismo. Possibilidade de conhecimento, dogmatismo, racionalismo, as acessões do dogmatismo, as formas de chegarmos ao dogmatismo, de conhecermos o dogmatismo filosófico, os tipos de dogmatismo e a perspectiva dos filósofos pensando o dogmatismo. Pois bem, raciocínio dogmático. O dogmatismo pode ser entendido em diversos sentidos. Primeiro, aqui sendo destacado, o dogmatismo ingênuo. Dogmatismo ingênuo.
refere-se a alguém que acredita completamente nas possibilidades do nosso conhecimento, onde vemos o mundo tal qual como ele é. Agora pense comigo. Ingênuo leva-nos a pensar alguém que não se preocupa em levantar um questionamento. Ou seja, alguém que se coloca simplesmente em uma posição de receber e reproduzir aquilo que a ele chega. Esse é o dogmatismo ingênuo, sem nenhuma preocupação em buscar um questionamento, se de fato aquilo que lhe chega tem um sentido e esse sentido é ou não é verdadeiro. Ele simplesmente recebe e reproduz a partir daquilo que ele acredita ser de fato o conhecimento ou a possibilidade do conhecimento, tal qual como é, sem nenhuma preocupação em investigar a veracidade dos fatos ou daquilo que lhe chega. Pois bem, otimismo racionalista, razão humana, certeza e verdade. É o segundo ponto. Confiança de que a razão pode chegar à verdade e à certeza. Olha, para o dogmático, a única possibilidade que existe para se adquirir, receber e trocar esse conhecimento se dá a partir de uma única e absoluta verdade. E aqui o texto nos apresenta que, pela confiança através da razão, ou a confiança na própria razão, se pode chegar a uma verdade única e absoluta. E a partir do momento, e esse é um ponto principal, um dos pontos principais dentro dessa teoria dogmática ou do dogmatismo, existe uma verdade absoluta. E por existir uma verdade absoluta, o conhecimento é possível. E a comparação aqui acaba sendo inevitável. Se nós buscarmos um espaço na sociedade, ou uma classe nessa sociedade, uma categoria nessa sociedade, um campo nessa sociedade, na nossa sociedade, nós vamos chegar, por exemplo, à religião. Porque a religião garante uma verdade absoluta. A religião atesta uma verdade absoluta. Uma verdade que, para o dogmático, não necessariamente precisa ser estudada ou investigada ou mais questionada. Então, a partir da existência desta única e absoluta verdade, o conhecimento é alcançado ou se torna possível adquirir o conhecimento. A grande questão aqui que devemos levantar, e é uma situação que nos preocupa e deve ser preocupante, é esse absoluto, ou essa verdade absoluta que não permite ser questionada. Ora, uma pergunta a se fazer é: a quem isso interessa? A quem a verdade absoluta interessa? Pode dar aqui uma margem, acaba dando um espaço, uma margem para manipulações, direcionamentos, conduções, ou seja, uma verdade posta, onde não é permitido ser questionada, o que cabe é ser obedecida. E isso é um grande campo para as manipulações. E quando o sujeito, o indivíduo, questiona, bom, vamos parar um pouquinho, vamos pensar, vamos refletir. Qual é o fundamento? O que está por trás disto que é chamado verdade? Quando alguém se levanta, não com uma atitude grosseira, ou aventureira, ou mesmo subversiva, não precisa necessariamente de se colocar como um opositor à verdade, mas levantar uma pergunta, uma questão, fazer um questionamento, acaba que esta pessoa, esse indivíduo, se torna mal visto no meio. Por quê? Porque a verdade, ela é absoluta. E se ela é absoluta, não cabe questionamento. E o dogmático vai dizer: aí está, por não
se abrir o espaço para o questionamento, ou por ser essa uma verdade absoluta, não há nem a necessidade do questionamento. E por ser absoluta, aí sim, há uma possibilidade de se chegar a um conhecimento. Pois bem, vamos avançar. O dogmatismo não apresenta um espírito crítico. Devido a esse sentido, surgiu o sentido pejorativo do dogmatismo. O que é pejorativo? Aquilo que acaba desclassificando o dogmático, acaba diminuindo a sua ação. Por quê? Se não há espaço para o questionamento, como aqui a imagem nos apresenta, há um grande espaço para o aprisionamento. E pensando filosoficamente, ora, a base da filosofia, o pensamento filosófico, ele se dá muito mais na dúvida do que na busca por certezas. Uma das máximas da filosofia. Mais importante do que a resposta é justamente a pergunta. Mais importante do que a certeza é a dúvida. Pois, onde há uma certeza, não há espaço para se buscar. Quando não se atesta ou quando não se percebe como única, absoluta verdade, abre-se um grande campo para investigações. Daí se tornar pejorativo, algo depreciativo, algo menor. Ora, nós não podemos viver só no senso comum. Não podemos viver só no campo ou na esfera de um único ponto de vista. Somos seres racionais, somos seres multiculturais, somos seres pensantes, e a partir disso é que as reflexões acontecem e são importantes. E não, como eu disse, e não precisa necessariamente partirmos para uma agressão ou uma negação, mas em todo e qualquer espaço é possível sim se levantar uma investigação, se levantar uma dúvida, se levantar uma questão. Por que não? O contrário disso é aprisionamento. Pois bem, exercício da razão em domínios metafísicos, sem uma crítica prévia da sua capacidade. Esse é o quarto ponto no que diz respeito ao dogmático. Pode-se até exercer a razão, mas esse exercício ele está condicionado a um espaço prévio. E o que consta, ou o que está ali, ou o que se apresenta nesse espaço prévio? A verdade absoluta. O que na verdade entra em choque com o exercício da razão. Ou seja, até que ponto realmente estamos exercendo a razão ou exercitando a razão? Se o espaço ele não se abre para o questionamento, não podemos dizer que estamos exercendo a razão ou o questionamento, pois não há espaço para isso. Pois bem, recapitulando, voltando lá no início, nos primeiros slides, o dogmatismo, possibilidade de conhecimento, mas uma possibilidade de conhecimento a partir de uma verdade absoluta. E isso acaba se tornando um perigo. E um perigo em que sentido? Um bom exemplo, as manipulações. Em nome de uma verdade absoluta, as pessoas se matam. Em nome de uma verdade absoluta, as pessoas perseguem umas às outras. Em nome de uma verdade absoluta, eu vivo recluso. Eu vivo um mundo próprio. A partir de uma verdade absoluta, eu acredito que podemos chegar a um conhecimento, mas dentro desta bolha de verdade absoluta. Ou seja, se torna um campo muito perigoso. Pois bem, tipos de dogmatismo. Dogmatismo na nossa vida, simples de entender, senso comum, aquilo que desde sempre aprendemos. Costumamos usar a seguinte expressão: desde a infância, desde criança, aprendemos dessa forma e se assim aprendemos, assim devemos conduzir, ensinar e continuar praticando. A pergunta aqui é:
E se nós aprendemos errado? E se aquilo que aprendemos não for e não é, ou acaba não sendo produtivo? Se não é bom, nem para comigo, muito menos para com aquele que está do meu lado. Então nós precisamos de pensar. Dogmatismo na nossa vida, no dia a dia, ou o senso comum. Aquilo que desde sempre, entre aspas, nós tivemos como contato e como aprendemos. Será que de fato é uma verdade? Ou é verdade porque nos disseram que é uma verdade? E nós acabamos só reproduzindo isso aí. Mais à frente, dogmatismo racional, irracional, filosófico e religioso. O que nós temos que pensar aqui é: essa verdade, ou esse dogma, seja ele da nossa própria razão, ou seja ele fora da nossa razão, seja ele filosófico ou religioso, novamente pergunto, interessa a quem? Essa verdade posta como única e absoluta interessa a quem? Pois bem, então o dogmatismo, ele tem como base uma verdade absoluta e não abre mão dessa verdade absoluta. E respondendo a pergunta sobre é possível se chegar ao conhecimento, para o dogmático, sim, é possível chegar ao conhecimento, desde que com base em uma verdade única e absoluta. Como colocado, está diretamente ligado a pensamentos como religiosos, políticos, até mesmo filosóficos, ok? Pensando o ceticismo, nós vamos ter o cético com a sua impossibilidade de se chegar ao conhecimento, porque para o cético, cada indivíduo, ele acaba anunciando a sua verdade ou seu modo de ver como verdade. Lembrando, o dogmático vai dizer, não, o cético está errado. Existe sim, e a partir dessa verdade absoluta, podemos chegar ao conhecimento. O cético vai dizer, não, não é possível chegar ao conhecimento, pois não existe uma verdade absoluta. Ok? Nós vamos fechar aqui a primeira parte e vamos para o segundo momento com as atividades. Me acompanhe. Muito bem, vou fechar aqui um instantezinho a câmera e ler com vocês a nossa primeira atividade. Pensando posterior aos pré-socráticos, pensando posterior a Sócrates e a filosofia clássica, nós chegamos a John Locke. E ele afirma em Ensaio acerca do entendimento: é de grande utilidade para o marinheiro saber a extensão de sua linha, embora não possa com ela sondar toda a profundidade do oceano, é conveniente que saiba que ela é suficientemente longa para alcançar o fundo dos lugares necessários para orientar sua viagem e preveni-lo de esbarrar contra escolhos que podem destruí-lo. Não nos diz respeito conhecer todas as coisas, mas apenas as que se referem à nossa conduta. Se pudermos descobrir aquelas medidas por meio das quais uma criatura racional, posta nessa situação do homem no mundo, pode e deve dirigir suas opiniões e ações delas dependentes, não devemos nos molestar porque outras coisas escapam ao nosso conhecimento. Então veja, tendo em conta o texto que nós acabamos de ler,
e a teoria do conhecimento de Locke, é incorreto afirmar que, alternativa A, o homem, utilizando suas faculdades racionais, pode conhecer tudo sobre todas as coisas. Veja que no texto há uma apresentação que me parece diferente. O homem deve saber os limites da razão, no texto ele coloca isso, para ter conhecimento certo daquilo que é possível conhecer. Há certas coisas que a razão do homem não pode conhecer. Assim como o marinheiro guia sua viagem por uma sonda de tamanho conhecido, o homem deve orientar sua conduta por aquilo que conhece. O conhecimento, para Locke, só é certo se houver conformidade entre as ideias e a realidade das coisas. Pois bem, pensando o texto que nós acabamos de ler, o homem, utilizando suas faculdades racionais, pode conhecer tudo sobre todas as coisas do mundo? É até uma questão lógica. E essa é a alternativa a ser escolhida pensando em algo incorreto. Ou seja, o homem deve saber os seus limites, há certas coisas que a razão do homem não pode conhecer, o marinheiro se guia por aquilo que ele conhece, assim como nós devemos orientar nossa conduta por aquilo que conhecemos. O conhecimento, para Locke, só é certo se houver conformidade entre nossas ideias e a realidade. Então, a resposta, a alternativa é: o homem, utilizando de suas faculdades racionais, pode não conhecer tudo. Essa é a verdade. Ele não vai conhecer tudo, mesmo utilizando as suas faculdades racionais. Ok? Entenderam? Então, o homem, ele utilizando suas faculdades racionais, pode conhecer tudo sobre todas as coisas? Claro que não. É impossível conhecermos tudo e todas as coisas. Pois bem, segundo o pensamento, agora voltando lá na filosofia clássica com Platão, é correto afirmar: chegamos aos conceitos por meio da experiência, é impossível classificar os objetos em classes ou categorias, e olha que interessante, todo conhecimento é uma recordação. A alma não consegue transmigrar de um corpo a outro após a morte. O corpo favorece o conhecimento na medida em que ele é puro e racional. Ora, o corpo não é puro para a filosofia clássica. Tanto é que Platão, Sócrates, eles pensam que só alcançarão o mundo da perfeição após deixarem esse corpo que é um corpo que se corrompe, que estraga, que não há nada bom. Então, segundo o pensamento platônico, nós podemos afirmar que todo conhecimento nada mais é do que uma recordação. E, de fato, Platão tem razão, né? Aquilo que nós conhecemos e declaramos ter conhecimento, nós tivemos um contato anterior. Pois bem, e para finalizarmos a nossa reflexão, ponto de atenção, ou seja, pontos a serem observados para avaliação subjetiva. Primeiro, a teoria do conhecimento. Dentro da teoria do conhecimento, vocês devem observar o seguinte: o que significa gnosiologia? Lembrando que gnose é conhecimento e logia é estudo. Gnosiologia se refere a quê? A teoria do conhecimento, que significa ramo da filosofia que estuda o processo do conhecimento. Muitas vezes nós até atropelamos. Estuda o conhecimento, a gnosiologia. Tá, em parte está certo, sim. Mas a resposta correta é: gnosiologia significa o ramo da filosofia que estuda como se dá o conhecimento, o processo do conhecimento. Letra B, ceticismo. Qual a perspectiva cética? É impossível ou não se chegar ao conhecimento? Se atentem, estudem sobre isso. O dogmatismo, qual a definição? O que significa? Qual o seu posicionamento? Como é que o dogmático percebe o adquirir ou não o conhecimento? Está embasado em quê? Em uma verdade. O conhecimento para o dogmático
pode ser adquirido a partir de uma verdade absoluta. Quais as formas de abordagem? Dogmatismo ingênuo, racional e irracional. Ok? Deixa eu voltar aqui. Pois bem, vamos finalizar a nossa aula, a nossa reflexão. Está aqui o que vocês precisam para as avaliações ou a avaliação que está para chegar. Na dúvida, pergunte, entre em contato. Não deixe de assinar a sua frequência logo abaixo nos comentários do vídeo. Também coloque a sua frequência no grupo. Se por um acaso, por uma situação, olha, não apareceu ali a listinha, você pode colocar a listinha, coloque observando a data do dia, coloque o seu nome e os colegas estarão completando a listinha de chamada. Ok? Obrigado por acompanhar. Qualquer dúvida estou à disposição. E nos perdoe também, me perdoe por qualquer erro ou falha. Eu digo no manuseio, nas gravações, a ideia é tentar ser mais claro, objetivo, fácil, tranquilo para o entendimento. A proposta é essa, é auxiliar e não atrapalhar. Novamente, qualquer dúvida, à disposição. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!